Meus amigos, boa noite. Hoje estamos tendo aqui o prazer e a honra de receber o professor Maza, mas não só o professor Maza, ele hoje veio devidamente acompanhado de um grupo, que é um grupo grande, que fez todo esse movimento no que diz respeito à prova de administrativo na OAB. Aqui estão conosco também, então, o professor Bruno, que está ali, a Bruna e a Fernanda. Todos estão aqui, todos mobilizados. OAB, nós acreditamos, aí, hashtag carta ADM, né? Então, legal. Obrigado pela presença de vocês e estamos juntos com vocês aqui, esse espaço está aberto. O Mas agora vai explicar como nasceu o movimento, de onde veio, quem assinou, etc. Depois, o que aconteceu, a OAB, a oposição da OAB, vamos escutar todo mundo. Maza, e vocês todos que estão com a gente, vamos lá, grito de presença, registra a presença, bota só a cidade tal, que eu quero falar aqui, a tua cidade junto com a gente, bota aqui a sua cidade. Já estão conosco Felipe de Salvador, Nathalie de Cacoal, Helenice de Uberaba, Felipe outra vez, Flávia da Universidade de São Francisco, Leomar, já está todo mundo antenado aqui com a gente. Coloque seu grito de presença, porque quem registra presença está concorrendo a um livro, tá bem? Grito de presença e Pedra no Lago. Pedra no Lago, sabe o que é Pedra no Lago, Maza? Eu sei o que é uma pedra e um lago. Pedra no lago, não. Vamos lá, você joga a tua pedrinha no lago agora, o que você faz? Você joga a pedra no lago, o que acontece com as ondinhas? Né? Então é o seguinte, todo mundo tuitar, facebookar. Você pode facebookar ou twittar agora, dizendo, olha, vai lá, professor Maza está no ar, vai explicar tudo da UAB, bababá. Então, aí todo mundo, a gente amplia aqui nossa presença de todo mundo junto com a gente, tá bom? Legal, aguardando o seu grito de presença, professor Maza, boa noite. Nós, junto com o Portal Terra, nesse instante, estamos aqui para falar da prova da OAB neste primeiro tempo. Segundo tempo, processo civil, o novo processo civil, as principais mudanças com o professor Vanbier, que já está aqui conosco, e o professor Delore, que está vindo de Brasília. Vamos ver se ele chega em tempo. Legal? Maza, boa noite, estamos contigo. Boa noite, professor Luiz Flávio. Boa noite, professor Vanbier. Boa noite ao professor Bruno Videira, que deu muita força aqui para o nosso movimento, para a Bruna e para a Fernanda, representando os milhares de candidatos injustiçados na segunda fase de Direito Administrativo. E gostaria de dar boa noite para quem assiste ao vivo, boa tarde ou bom dia para quem assiste o nosso vídeo sob demanda aqui no portal Atualidades. Professor, esse movimento surgiu de uma injustiça muito grande que a OAB cometeu nesse 10º exame da OAB, uma violação aberta ao princípio da isonomia e uma sucessão de absurdos que resultou num comunicado hoje indeferindo a nossa carta aberta. Então, apesar da alegria de estar participando hoje aqui, professor, o momento não é um momento feliz para os candidatos da segunda fase de administrativo, justamente o direito administrativo que preza tanto pelo princípio da isonomia, a ideia de igualdade, de impessoalidade, nós fomos vitimados na frente dos outros, fomos vitimados pela OAB. Mas a luta continua, professor. Estamos aí para esclarecer tudo o que aconteceu nesse processo. Isso é o que eu quero fazer, mas exatamente pegar o fio da meada, para que todo mundo que está chegando entender. Então você já me dizia, tem um problema na peça, ali alguns probleminhas na peça, e tem uma questão, pelo menos, bastante controvertida, né? Felipe já está conosco, Cíntia já está conosco, Cibele de Salvador, Alessandra, lá de São Luís, Natani de Manaus, Francisco do Piauí já está conosco, Ana Camila, lá o que? De Londrina está conosco, Josiane de Belo Horizonte, João Batista de Teresina, Larissa de Aracaju, Gisele de São Paulo, Bruno de Hidrolândia, lá em Goiás, Araguaína, João Jairo, Vanildo de Recife, Érica de Salvador, Euendes de... não disse a cidade, mas todo mundo antenadinho com a gente. Vamos lá, problema da peça e o problema da questão. Qual foi, Maza? Na verdade, a sequência de problemas não começou com a prova. Veio antes disso. Como todo mundo que prestou a prova desse 10º exame sabe muito bem,
tudo começou com uma série de comunicados sobre os materiais que poderiam ou não ser utilizados nessa prova. Professor, todo mundo sabe que o exame de ordem é feito com consulta livre à legislação, sem comentários, legislação seca. E qualquer pessoa que tenha iniciado o curso de Direito sabe o que é uma legislação sem comentários. Ao que parece, a OAB e a FGV não sabem o que é uma legislação não comentada. Por quê? Porque a OAB e a FGV entenderam por bem, uma semana antes da realização da segunda fase, lançar uma nota explicativa sobre quais materiais poderiam ser utilizados na segunda fase, como se alguém tivesse dúvida a respeito do que é uma legislação seca. E essa nota explicativa criou uma confusão do fim do mundo, porque ela fazia qualquer coisa menos explicar. Isso gerou um caos e um movimento de candidatos desesperados que saíram comprando 3 ou 4 livros diferentes, vademecums, porque corria-se o risco de chegar no dia da prova e, porque a nota esclarecedora não esclarecia nada, um fiscal de sala retirar o material e a prova ser feita sem consulta. Como a OAB e a FGV não esclareceram, no final das contas, quais livros poderiam ser utilizados ou não, apesar de fotos no comunicado, de detalhes que não ajudaram em nada, a competência foi transferida para os fiscais de sala, que ficaram com uma margem muito grande de liberdade para escolher qual material poderia ser usado ou não. Mas e aí, isso professor, dá margem para arbítrio, né? Não professor, foi o samba do crioulo doido, para usar uma expressão antiga. Não pode isso, não pode. Há registros em todo o Brasil, de candidatos que tiveram material retirado, o mesmo material que pessoas na sala vizinha puderam utilizar. Então, já começa o problema daí. Uma prova como o exame de ordem, tem pessoas que confundem isso. Eu cheguei a bater boca com o pessoal do Conselho Federal por conta disso. As pessoas dizendo assim, mas exame de ordem não segue os mesmos princípios de concurso público porque ninguém está disputando vaga. Veja o tipo de gente, a falta de informação de uma pessoa que é colocada para responder uma indagação sobre essa. A pessoa não sabe que se trata de um procedimento administrativo seletivo que se submete exatamente aos mesmos princípios de um concurso público, inclusive o princípio da isonomia, princípio da moralidade, princípio da impessoalidade. Começou daí, professor. Que coisa. Começou daí. E aí, bom, então o clima já foi ruim para fazer a prova. Aí no civil, como todos nós sabemos, a questão exigia jurisprudência e aí já deram os pontos de civil, porque não podia jurisprudência na prova, não podia, né? Isso também aconteceu em administrativo? Aconteceu. Aconteceu na pergunta ou na peça? Nas duas coisas. Nas duas coisas? Mas a solução não foi dada igualmente para administrativo, não. O que aconteceu? Que coisa. E aqui, acompanha a gente, mas Roberto Lira, de São Gonçalo, Wagner Rios. Esse tem nome de jurista, hein? Wagner, Roberto Roberto Lira, nome de jurista. Mônia de Santa Catarina, lutar até o fim, Teresina, o AB perdeu a vergonha, Érica. Estamos aqui, professores e grupo Movimenta, #CartaDM de São José dos Campos. Está lá junto com a gente, Euandes, William de Goitacazes, Felipe, outra vez, Albinha de Teresópolis, Samara de Castro, Paraná, Joana de Parnaíba, todo mundo antenado, Nauraína, todo mundo antenado. Vamos lá, jurisprudência, deu problema na peça e na pergunta. Aí realizaram a prova. 2 dias depois da prova, é isso, né, Bruno? Foi 2 dias depois que saiu o comunicado. A OAB decidiu anular 2 questões da área de civil, sob a alegação de que as questões envolveriam questão jurisprudencial e, como o candidato não pode consultar a jurisprudência na hora da prova, ele não teria como responder. É muito discutível o acerto ou não dessa decisão, porque, embora a prova não seja feita com consulta, a gente também não consulta a doutrina e a doutrina é perguntada. Então, o fato da questão envolver jurisprudência em si não é uma questão tão problemática assim. Mas a OAB anulou as 2 questões de civil e, embora, de fato, ninguém concorra a vagas no exame de ordem, há a necessidade de você fazer a pontuação mínima para conseguir a sua carteira de habilitação profissional. E os candidatos de civil que não tiveram culpa nenhuma, diga-se de passagem, a culpa não é dos candidatos de civil,
eles iniciaram uma corrida de 100 metros rasos, 20 metros à frente dos outros candidatos. E, claro, muitos deles, quase todos, chegaram no objetivo por um caminho que é um caminho justo, lícito, mas um caminho mais curto. E aí, todo mundo começou a olhar para as suas provas nas outras áreas e falou assim, se não pode pergunta de jurisprudência, deixa eu dar uma olhada aqui, o que perguntaram na minha área. E, professor, tradicionalmente, na segunda fase de administrativo, a FGV pergunta de 30% a 50% da prova exclusivamente sobre conhecimento jurisprudencial. E isso se repetiu no 10º exame. Nada mais, nada menos do que a tese da peça de administrativo era uma tese exclusivamente jurisprudencial. A tese da peça era exclusivamente jurisprudencial e um dos itens de uma das questões, o item B da questão 2, né, professor Bruno Videira? O item B da questão 2, também exclusivamente jurisprudencial. Tanto era um item jurisprudencial que no padrão de respostas o examinador fez referência a termos utilizados no julgado do STF, em que a chamada teoria da ação regressiva como uma dupla garantia se transformou num tema importante para o direito administrativo. Tanto o assunto é jurisprudencial que o examinador, sem abrir aspas, diga-se de passagem, no espelho de resposta, no padrão de resposta, fez referência a expressões do julgado, do voto condutor do julgado do STF. E aí, nós fizemos o óbvio, em nome do princípio da isonomia, tão caro a quem presta a segunda fase administrativa, nós elaboramos uma carta aberta no contexto de um movimento que ganhou a internet, pedindo que a FGV simplesmente estendesse o mesmo raciocínio para a segunda fase administrativa. Se não pode jurisprudência, ok, a gente quer o mesmo tratamento dado para a segunda fase de civil. Os pontos jurisprudenciais da prova de administrativo deveriam ser anulados. Independente do mérito da questão, se pode se perguntar jurisprudência ou não numa prova sem consulta a julgado, se fizeram isso na segunda fase de civil, teriam que fazer em todas as outras áreas. Afinal, nós estamos analisando um mesmo exame de ordem. E aí surgiu, né, no contexto desse movimento, professor, a tal da carta aberta, que foi um ato pioneiro, eu digo isso com muito orgulho, foi um ato pioneiro na história da preparação para o exame de ordem, porque foi um movimento que reuniu professores de 4 instituições diferentes de ensino e preparação para o exame de ordem, e na esteira dessa carta aberta, um grupo no Facebook, liderado pelo professor Bruno Videira, que já alcançou, em que número que nós estamos, Bruno? 4.000. 4.000 candidatos injustiçados. Fomos para a imprensa, ganhamos a televisão, a mídia escrita, movimento na internet. Mandei SMS para os membros do Conselho Federal e os membros da OAB que compõem a comissão do exame de ordem. Não obtive nenhuma resposta de nenhum deles. Eu tenho os telefones, achei que não deveria ligar, porque eu não entendi conveniente ligar, achei que poderia ser entendido como uma invasão de privacidade, sei lá, mandei um SMS só perguntando qual que seria a posição individual de cada um desses membros, nem resposta eu tive. E mas a coisa... hoje saiu uma resposta, né, Maza? Não ao meu SMS, professor. Saiu uma resposta, a carta aberta. Tá, então nós já vamos falar dessa resposta, só registrando aqui o seguinte. Uma triste resposta. Olha só, triste resposta, que pecado, mas não, eu quero que você explique isso e, sobretudo, como é que fica o direito desses candidatos que se julgam prejudicados. O que eles vão ter que fazer? Estão conosco agora, já conectados, Portugal, já está com a gente aqui, Portugal, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belém, Brasília, Goiânia, Teresina, São Luís, João Pessoa, Maceió,
Maceió, Porto Alegre, Recife, São José dos Campos, Chapecó, Florianópolis, Ribeirão Preto, Boa Vista, Campo Grande. Esse é o primeiro grupo que está aqui com a gente. No Twitter, Bruno, Marlene, Priscila, Manuel, Sérgio, Leandro, Adriano, Ana e tudo. E aqui no nosso Face, aqui do AD, da TV AD, Luciana Costa, Ricardo Lira, Ricardo, não é Roberto, Alessandra Pedroso, Leomar, Renato, Érica, Manuela, Marcel, Alderlan e tanta gente. Qual foi a resposta hoje da OAB? Então, professor, e aí, o que foi essa carta aberta? Inclusive, quero agradecer o pessoal que me presenteou com essa bonita camisa aqui. Eu pedi uma camisa GG, professor, porque eu não tinha certeza que isso ia servir. Eu que perdi 40 quilos no último ano e meio. Eu sou testemunha. Lembra, professor? E foi impressionante a tua vitória aí agora, pessoal. Eu parecia uma pichorra. Não, olha, que vitória de 40 quilos. Ambiê, sabe o que é isso? Perder 40 quilos na nossa vida é uma... Que força de vontade, meu. E aí eles mandaram uma GG mesmo, professor, porque tá sobrando aqui pros lados. Não, que bacana, é melhor sobrar do que ficar apertada. E aí essa camiseta maravilhosa, linda, que contrasta com a tristeza do que aconteceu hoje. Por quê? Aí surgiu a carta aberta. O que foi a carta aberta? A carta aberta foi um documento, chama Carta Aberta à Comunidade Jurídica, um documento elaborado a 5 mãos, tá? Por professores de 4 instituições diferentes. Eu faço questão de falar o nome de todos eles, porque não há nenhum espírito de concorrência, de competitividade. Nós todos demos as mãos para ajudar não só os nossos alunos, como todos os candidatos que não fizeram curso. O objetivo era um objetivo comum. A carta foi assinada pelo professor José Aras, do Sejus de Salvador, pelo professor Matheus Carvalho, que é do Renato Saraiva, no Rio de Janeiro, curso transmitido pela internet. Foi assinado pelo professor, meu grande amigo, professor Caio Bartiri, que é do Complexo Damásio de Jesus, pelo professor Celso Spitzkowski, também do Damásio, e por mim, da rede LFG. Elaboramos um documento de 10 a 12 laudas, detalhando o porquê que as questões de administrativo precisariam ser anuladas à luz do princípio da isonomia, e justificando a ideia de que se tratava de pontos jurisprudenciais. Tudo bonitinho, professor, indicando o conteúdo e o número do recurso extraordinário, de onde veio a teoria do direito de regresso como uma dupla garantia do servidor público. E aí, a resposta saiu hoje. A resposta oficial triste da OAB foi pelo indeferimento, não só de todos os pontos da carta aberta, como indeferimento de todos os quesitos suscitados na segunda fase de penal, que virou uma piada, vocês me desculpem, mas o que a OAB fez também na segunda fase de penal virou piada, saiu até em programa humorístico ontem, e me desculpa a OAB que se expôs a isso. E também na segunda fase de constitucional, que não aceitaram a reclamação trabalhista, negaram, numa tacada só, professor, de pacotão, denegaram o pedido de anulação nessas 3 áreas. E eu digo da minha área, não vou me meter na área dos outros, porque quando os outros se metem na minha área, eu não gosto de falar de assunto que eu não sei. Em administrativo, foi uma triste resposta que a OAB deu. Não sei quem redigiu, não tenho interesse em saber. A pessoa que redigiu a resposta não sabe nada do que está falando. Ela não sabe a diferença entre um tema doutrinário e um tema jurisprudencial. Porque afirmar que a teoria do direito de regresso como dupla garantia é um assunto doutrinário, você me desculpa, é uma pessoa de outra área. Eu desafio a OAB e a FGV a me apresentar um doutrinador no Brasil. Só precisa de que trate da teoria do direito de regresso como dupla garantia. Já aviso, não vale o meu livro. Eu falo da teoria do direito de regresso como dupla garantia, mas no meu manual eu falo disso por conta do julgado do STF e faço referência a esse julgado e digo que é uma teoria que surgiu na jurisprudência do STF. Eu desafio, e professor, se me apresentarem um autor de direito administrativo no Brasil que trate desse assunto sem fazer referência à origem jurisprudencial, eu abro as minhas redes sociais, eu
abro o meu Twitter com 125 mil seguidores, os meus 38 mil seguidores no Facebook, divulgo no meu site, coloco no meu Instagram, eu me retrato na frente de quem for preciso, porque esse assunto é jurisprudencial e eu não estou brincando, professor. O pessoal acha que é brincadeira, que é farra e não leva a sério o esforço desses milhares de candidatos que pagaram para fazer a prova, porque o exame não é de graça, não. Pagaram para fazer a prova e não tiveram um mínimo oferecido em troca. E quer saber? A FGV não tem mais condição de aplicar o exame de ordem. Eu tenho defendido isso e cada vez é mais forte esse coro. A FGV não tem mais condição de ser a instituição que realiza o exame de ordem, porque ela vem aplicando no exame da OAB um conceito que eu até sei de onde saiu, mas eu não vou falar. Um conceito de que o precedente jurisprudencial está acima do direito positivo. Por isso, isso é uma posição institucional da FGV. Por isso que eles perguntam jurisprudência e quando o precedente contraria a norma legal, o gabarito só aceita como correta a resposta com base no precedente. E ainda a gente é obrigado a ouvir a groselha, porque vocês me desculpem, isso é uma groselha de que o direito brasileiro caminha no sentido da common law. Como se essa decisão de uma ordem jurídica ser baseada no sistema da civil law ou da common law fosse uma decisão que coubesse a doutrinador ou uma instituição. Eu não sei, gente, eu não sei. Parece que a Constituição não está mais sendo lida, as pessoas não sabem falar de procedimento de legitimação. Eu pergunto, quem que emite precedente jurisprudencial? Juízes. Você vota em juiz? Juiz tem legitimidade para criar inovações originárias na ordem jurídica? Que história é essa do precedente estar acima da norma legal? Essa é uma visão institucional da FGV. Não tem mais condição de aplicar o exame de ordem. Eu digo, que venha a Fundação Carlos Chagas, que venha a ESAF, que venha a VUNESP, que fazia um exame maravilhoso na época da prova aqui de São Paulo, que venha qualquer um. Mas a FGV não tem mais condição por essa série de trapalhadas que não começou nesse 10º exame, que vem de antes, não tem mais condição de fazer porque os alunos não respeitam mais. Já perdeu a credibilidade, professor. Bacana, então, as explicações, o posicionamento do Maza. Muita gente está com a gente, milhares de pessoas estão nesse minuto conectadas aqui com a gente. Então, até dentre tanta gente, o Bruno, por exemplo, eu estou explicando aqui esses dias todos na TV, eu estou falando do Quinto Poder. É um livro novo meu, que eu estou terminando até domingo, eu entrego na editora segunda-feira. Estou falando da FGV, professor, indignação. O Quinto Poder? Não, é o contrário, é o Quinto Poder. No meu novo livro, eu explico a indignação geral do país e o que é democracia direta digital. É isso daí, olha, o Quinto Poder é o nosso movimento em defesa daquilo que nós reputamos correto, justo, dentro das redes sociais. Isso vai ter que ser legalizado no Brasil, já chegou a hora, e nós temos que ter um fórum cidadão, para a gente começar a discutir os problemas nacionais. Especificamente aqui, na prova da OAB, isso já é um exercício de Quinto Poder. É o Quinto Poder que está nascendo. O Quarto Poder é a mídia clássica, o quinto são as redes sociais. E é o que o Bruno falou, está perfeito. E Bruno, me manda aí os dados, tudo do Tiago para mim, mais telefone dele e tudo e tal. Felipe, Anilton, Si, Machado, todo um poste de Caldas, Maceió, tá todo mundo aqui antenado com a gente. Agora é o seguinte, Maza, Cristina Fernandes também lá no Twitter, diga uma coisa, se a OAB hoje se posicionou, não vai, existe um problema técnico que dependia de jurisprudência e não podia. Se no civil anulou por este motivo, deu os pontos, teria que dar isonomia. Daqui para frente, o que os candidatos prejudicados, claro, vou esperar sexta-feira, sai o resultado oficial, o que o prejudicado pode pensar em fazer? Por onde ele vai, o prejudicado? Né? Bom, primeira coisa é aguardar sexta-feira, porque a gente nunca sabe, na totalidade, como que essas decisões são tomadas. A OAB é uma instituição muito grande, tem
muitas divisões internas e, às vezes, a impressão que passa uma decisão dessa é uma impressão diferente de como surge, no âmbito da instituição, o conteúdo da decisão que foi tomada. Então, obviamente, a gente aguarda até sexta-feira, porque, de repente, sei lá, alguém tem uma iluminação e, na resposta do recurso, eles consideram esses tópicos, repito, jurisprudenciais que foram exigidos na prova. Se isso não der certo, há 2 caminhos pela frente para o candidato que optar por uma saída judicial. Eu sei que muitos de vocês têm procurado o Ministério Público e fazem muito bem de procurar o Ministério Público. Bruno, já há representações do Ministério Público em várias localidades no Brasil. Então, um dos caminhos já foi trilhado, professor, representação junto ao Ministério Público, para que o Ministério Público apure o que está acontecendo no exame de ordem, que é um exame remunerado, é um procedimento administrativo, submetido a princípios do direito administrativo, e não é a casa da mãe Joana, que pode ser decidido do jeito como a instituição achar melhor. E há também a solução individual para cada candidato que achar que vale a pena um processo como esse, que é a impetração de mandado de segurança ou uma ação ordinária com pedido de tutela antecipada. Não vai ser fácil, já adianto para quem quiser seguir essa trilha, não é fácil porque o judiciário, às vezes, ele foge de tomar uma decisão em questões como essa, alegando que é um ponto interna corporis, há precedentes nesse sentido, alegam até criminosamente o Instituto da Discricionariedade. Isso é uma decisão discricionária, como se discricionariedade fosse isso. Mas alegam discricionariedade para não tomar a decisão. É um caminho difícil. Professor, eu vou dizer uma coisa que eu falei no Facebook que gerou até alguma polêmica. Eu acho o seguinte, nós fomos derrotados em uma batalha, que foi o que aconteceu agora, se é que eles não vão reverter até sexta-feira. Eu, honestamente, se eu tivesse no lugar de cada um de vocês, eu não deixaria de prestar a próxima prova. Eu me inscreveria na próxima prova, faria administrativo de novo, porque eu tenho certeza que a FGV não vai mais virar o canhão para a segunda fase administrativa, que vire para outro lado lá, sei lá qual. Não vão mais virar, porque a gente tem que sair do holofote. Porque se eles apertarem de novo em administrativo, alguém tomba lá na OAB, porque não é possível isso. Eu prestaria de novo, faria a segunda fase em administrativo, porque passar nesse exame é contrariar tudo que eles querem de você. A única coisa que eles querem é isso, que você vá lá, continue sem passar, que você desista, porque tem reserva de mercado e conversa fiada para cá, para lá. Faça o que vai ser insuportável para quem aplica esse exame, que é passar. Então, preste o próximo, se você decidir pelo mandado de segurança, não cai em conversa de Facebook, de professor, né, Bruno? A gente viu isso aí, de professor que paga de amigo, de aluno, e depois fica oferecendo o serviço do escritório dele para impetrar mandado de segurança em favor de candidato, porque teve isso também, professor do Rio de Janeiro, fazendo isso, que não tem nada a ver com a nossa área, felizmente. Tá? Então, se você optar por esse caminho de impetrar um mandado de segurança ou uma ação ordinária com tutela antecipada, faça isso, mas não deixe de prestar a próxima prova, porque eles vão tirar administrativo do foco e tomara que seja a última prova da FGV como instituição que aplica o exame. Isso, mas aqui muita gente, mais de 300 cidades estão conectadas conosco agora. Eu convido todo mundo que está conectado a em seguida continuar com a gente, porque o professor Vanbier vai explicar tudo o que está mudando no processo civil, o novo Código de Processo Civil, o que está mudando. Estamos juntos aqui com vocês. Tem 2 questões chaves aqui para a gente continuar aqui no nosso diálogo. E lá no Terra também tem gente, Paulo Ricardo está acompanhando e tanto mais gente lá acompanhando a gente. 2 questões. Maza, mandado de segurança. Como seria, de que maneira, individual ou não, coletivo ou não, o mandado de segurança? 1 ponto. 2º ponto, nós temos aqui no nosso portal, quem está nas outras áreas, ontem o Montans explicou tudo do civil, os problemas da prova de civil, e o Nestor, semana passada, aqui no nosso portal, aqui na TV AD, explicou os problemas do penal. Então, se você quer ver
Montans e Nestor, nas outras áreas, está aqui à sua disposição. E, então, duas coisas, mandado de segurança e agora, no novo edital, já saiu dizendo que daqui para frente cabe jurisprudência. E agora, duas coisas, comentário sobre caber jurisprudência e 2, mandado de segurança deles, individual, coletivo, o que seria melhor para todos eles? Vamos dar ordem, vamos dar ordem. Gisele está com a gente, Natani, Jone, Antônio Moreira, Ana Santos, Marivaldo, Dimitri, Manuela, Bruno, Camila, o Brasil inteiro está sintonizado. Bom, quanto o caminho judicial mais apropriado, eu acho que isso é uma decisão que tem que ser tomada junto com quem vai representar cada candidato. Isso aí depende muito da estratégia do advogado. Se o advogado entender que se trata de direito líquido e certo, vai pelo caminho do mandado de segurança individual. Se ele achar que demanda uma dilação probatória, talvez melhor optar por uma ordinária com tutela antecipada. MS coletivo, eu não arriscaria, haverá discussão sobre legitimidade. MS individual ou uma ordinária com tutela antecipada, sempre na Justiça Federal. Mas isso melhor discutir com quem vai representar cada um dos candidatos. O caminho é mais ou menos esse. A segunda parte é uma piada, simplesmente é uma piada essa mudança no edital, porque sempre coube jurisprudência na prova, sempre foi perguntado, eles só mudaram isso para evitar que o problema estourasse de novo, como se a culpa fosse dos candidatos e não da própria instituição. Professor, se o senhor me permite, eu queria, por uma questão de justiça, muito rapidamente franquear a palavra aqui para o professor Bruno Videira, só para ele dar algum direcionamento, dar um alô aí, porque ele foi uma peça fundamental nesse processo. Ele não pertence à mesma instituição de ensino que eu pertenço, mas eu não estou nem aí para isso, porque ele é uma pessoa correta, uma pessoa direita, que brigou muito pelos alunos e continua brigando. Eu acho justo da minha parte que ele dirija a palavra também, professor, falando o que ele achar por bem aqui para os nossos alunos queridos. Vamos lá, professor Bruno. Vem aqui, professor Bruno, vem aqui. O Bruno, então, que está comandando praticamente toda essa movimentação de rede social. Eu tenho explicado aqui, Bruno, para os nossos internautas que estão na nossa TV AD, o que é o quinto poder. O quinto poder está nascendo, é uma ideia, é uma construção, né? Uma tese, mas é o poder da força da rede social que, nas jornadas de junho, deu uma demonstração inequívoca de que o povo desunido tem poder, porque é desunido. Povo unido jamais será vencido, não é mais. É povo desunido, porque está todo mundo, cada um pede uma coisa, cada um está antenado num ponto, e é uma coisa interessante isso, então, para a gente trabalhar. Você que comandou tudo aí, só que vamos colocar aqui um tema. Eu queria que todo mundo opinasse também, e depois vocês dois opinassem. Eu sustento a tese de que na OAB, quem passou na primeira fase deveria ter direito de já ir direto para a segunda fase no próximo exame. Só que eu acho que isso não pode ser ad infinitum. Ou seja, não é que agora você fica só prestando segundo exame o resto da vida. Não, acho que umas 2 provas, ou até 3 provas, porque você já passou na primeira fase, já mostrou conhecimento. Então, eu tinha que vencer isso. Então, essa é uma tese que eu sou totalmente favorável. Depois pediria a opinião de vocês. Bruno, dá um balanço aí para a gente, então, de todo esse movimento e depois vamos falar, gente, do mandado de segurança que todo mundo aqui está pedindo. Como é que é o mandado de segurança? Boa noite, professor. Boa noite, Maza. Obrigado pela palavra. Eu acho que, professor, esse quinto poder que o senhor falou é o que está surgindo mesmo. Isso é o poder do coletivo. Não é eu que estou liderando esse movimento. Eu simplesmente, conversando nas redes sociais com Maza, a gente viu a indignação dos alunos, e aqui a FGV fez. A gente falou assim, começou a discutir, e aí, vai sair ou não vai a resposta? Porque eles protocolaram, os grandes professores protocolaram a resposta, e foi um movimento que surgiu de um diálogo, e surgiu um diálogo nas redes sociais, e incorporou muita gente, porque foi muita gente injustiçada, professor. E foi um movimento que em menos de 2 dias, a gente já estava com 2.500 pessoas, hoje a gente conta com 4.000 pessoas, é a força do coletivo. E a gente chegou, até um dado interessante, a OAB, @OAB Brasil, que é a OAB oficial, o Twitter oficial da OAB,
ele teve de janeiro até junho, 10 de julho, ele teve 7.000 menções. Em 2 dias, ele teve 6.900 menções, professor. Em 2 dias, ele teve mais que o ano inteiro. Então, assim, a gente já teve mais de 30.000 tweets. O Brasil inteiro, eu fiz um mapa das pessoas, aonde as pessoas estão tweetando. Assim, e a força, professor, está no coletivo, está nesses 4.000 pessoas. Não é o professor Bruno, o professor Maza, o professor Luiz, esse coletivo, esse quinto poder que o senhor está... Eu já estou até curioso de ler o livro já. É assim, é isso que está ressurgindo. E a gente não está... A gente mostrou de junho para cá que a gente não quer mais ficar quieto, né, professor? A gente não está querendo mais escutar. Sobretudo diante das injustiças. Diante das injustiças. O que então, é injusto, nós não podemos obter. Nós não podemos omitir. E eu acho que foi isso que... Vocês acham que a tese é justa. E eu... Pelo que eu estou notando e vendo, se um problema de jurisprudência aqui anulou, o outro problema de jurisprudência aqui vai ter que anular. Princípio da isonomia, né, professor? Claro, a gente está careca de Mas caberia mandado de segurança? Vocês estão pensando no mandado de segurança? Individual ou coletivo? Então, acho que o Maza pode falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que a gente já está